Olha, o Thor não é chamado de Deus à toa. Ele tem uma série de atributos sobre-humanos, desde força divina, velocidade extrema, invulnerabilidade, fator de cura, manipulação de energia e a lista segue com várias outras habilidades. A questão é que mesmo com todos os seus poderes e a ajuda do Mjolnir, do Rompe-Tormentas ou do Jarlbjorn, o Thor não é invencível e algumas de suas fraquezas beiram ao absurdo. Bora conferir 10 delas? Bom, e se inscreve no canal, manda aquele like pra ajudar a gente e ativa o sininho pra não perder nossos vídeos, hein? Aqui é a Amanda Constantino e você está na Fatos Nerd. Número 1, indigno. Todo mundo sabe que o Mjolnir só pode ser usado por quem o próprio martelo considera digno. Nos cinemas, foi assim que aconteceu com o Thor, com o Visão, com o Capitão América e, dependendo da época em que você assistir a esse vídeo, com a Jane Foster. Mas o que não é muito falado é que quando o Thor não se sente digno, ele não consegue empunhar o Mjolnir. Na saga Pecado Original, a gente vê um bom exemplo disso. Em determinado momento da história, o Nick Fury diz ao Thor que o Gorr, o carniceiro dos deuses, estava certo sobre o egoísmo das divindades. De acordo com o vilão, os deuses não se importavam mais com os seres mortais. Embora o Thor tenha lutado contra o carniceiro em outras ocasiões, a afirmação do Nick Fury fez com que o filho de Odin entrasse em uma espécie de crise existencial. O Thor sabia que se Gorr estivesse certo, ele mesmo não era o herói que pensava ser, mas sim um cara que poderia fazer mais mal do que bem para o mundo. Por causa disso, o Thor começou a se sentir indigno de toda sua divindade e não conseguiu mais levantar o martelo. Número 2, pecado imperdoável. Comportamento animalesco, irracional, selvagem e incontrolável. Esses são os sintomas da chamada loucura do guerreiro, ou, como também é conhecida, pecado imperdoável. Nas histórias do Thor, essa é considerada a doença mais proibida pela lei de Odin. Mesmo que o deus do trovão tenha sua força e resistência aumentadas em 10 vezes, quando adquire a loucura, a sanidade do personagem fica ameaçada e ele pode perder totalmente o controle. A doença normalmente aparece quando o Thor fica extremamente estressado ou é levado ao limite. Nessas ocasiões, ele meio que entra em um estado de fúria enlouquecida que o transforma em um possível assassino descontrolado, capaz de atacar qualquer pessoa próxima, não importa se é amigo ou inimigo. Na saga Sangue e Trovão, por exemplo, o Thor tá sofrendo da loucura do guerreiro e fica tão forte que vários personagens cósmicos precisam se juntar para parar o cara, desde o Thanos e o Surfista Prateado até a Guarda do Infinito. Já em outra ocasião, na HQ Thor 166, Odin pune o filho por entrar na loucura e o manda ao espaço para procurar o Galactus e descobrir a origem do Devorador de Mundos. Número 3, ligação vital ao Mjolnir. Nas histórias em quadrinhos, o Mjolnir já foi danificado ou destruído em várias ocasiões. E em uma delas, na hora de reconstruir o martelo, surgiu mais uma fraqueza para o deus do trovão. Em Thor 600, o personagem se vê obrigado a lutar contra o seu avô Bor, que tinha sido manipulado pelo Loki. A batalha termina com o Bor morto, Thor expulso de Asgard e Mjolnir danificado. Assim, na edição 602, o filho de Odin vai até o Doutor Estranho pedindo ajuda para consertar a arma. Só que o mago não conseguiria reparar o martelo sozinho. Ele precisaria da energia de Odin, já que o deus nórdico teria colocado parte da própria vida no Mjolnir. E por causa dessa condição, o Thor oferece o poder de Odin, que ele tem dentro de si mesmo, mas se o Doutor Estranho fizesse a magia com a energia do Thor, ele ficaria ligado para sempre com o martelo. Isso quer dizer que, se o Mjolnir fosse destruído, então o Thor morreria. Sendo assim, em uma luta contra o deus do trovão, o inimigo poderia derrotá-lo, encontrando uma forma de destruir o martelo sem precisar partir para uma luta. Número 4, sono de Thor. Ao final da saga Guerra dos Reinos, Odin deixa de ser o pai de todos e passa o título de rei de Asgard para o Thor. Com isso, o personagem consegue acessar a força Odin, que o permitiu explorar as energias cósmicas e místicas de Asgard. Em resumo, o Thor fica extremamente poderoso e não sabe exatamente até que ponto vai essa força. Só que, por mais que ela traga muitas vantagens, há uma fraqueza.
Depois de usá-la muito, tanto Odin quanto Thor precisam entrar em um sono especial para restaurar a energia. Isso rolou lá no primeiro filme do Thor, você lembra? Pois é, depois de usar seus poderes em algumas situações, Odin acaba entrando no sono especial durante uma discussão com Loki. Digamos que é um sono muito parecido com um coma, sem um tempo definido de duração. Pode ser só um dia ou mesmo uma semana, vai depender da ocasião e do quanto a força Odin foi usada anteriormente. O fato é que o Thor e o Odin se tornam muito vulneráveis quando estão nesse sono, quase como humanos. E foi por isso que o Thor até fez uma espécie de urna cheia de encantamentos, onde ele seria colocado quando entrasse no sono. O recipiente deixava a pessoa entre a vida e a morte para reduzir o tempo do descanso. E assim que é fechado, ele só pode ser aberto por dentro. Número 5, separado do martelo. No MCU, o Thor é o Thor independente da ocasião. Já nos quadrinhos, as coisas são um pouco diferentes. Aqui na Terra, o personagem costuma assumir o disfarce de Donald Blake, um jovem estudante de medicina. Só que teve uma época que essa dualidade de personalidades era muito mais forte. E ao invés de ser o deus do trovão o tempo todo, Donald Blake só se transformava no Thor quando levantava o Mjolnir. Isso acabou gerando uma das fraquezas mais aleatórias do personagem. Ao ficar separado do martelo por aproximadamente 1 minuto, ele voltaria a ser Donald Blake. Graças a essa condição, lutar contra o Thor se tornou mais uma história sobre separá-lo do martelo do que entrar em uma luta direta. Como essa característica era um pouco problemática nas histórias, já que enfraquecer o Thor passou a ser razoavelmente fácil, ela acabou indo embora depois de um tempo. Número 6, ligação com Galactus. Como eu disse antes, o Thor se tornou rei de Asgard ao final da Guerra dos Reinos. Logo em seguida a esse acontecimento, o personagem tá lá de boa no seu mundo, quando ninguém menos que o Galactus cai em Asgard. O Galactus. Em um primeiro momento, todo o rolê parecia um ataque, mas depois foi explicado que o Devorador de Mundos estava lutando com uma grande ameaça, momentos antes. O Inverno Negro. Basicamente, essa é uma entidade cósmica que lembra um pouco Galactus. Só que ao invés de consumir apenas planetas, ele consome universos. Com o perigo se aproximando, Galactus dá o poder cósmico ao Thor e o transforma em seu novo arauto, assim como aconteceu com o surfista prateado. Depois disso, o então chamado Arauto do Trovão fica ainda mais forte. O problema é que, por estar vinculado à vontade do Galactus, o Thor pode perder seus poderes se o Devorador de Mundos assim quiser. Só que, como a gente viu na história, nem isso impediu Thor de bater de frente com a entidade quando não concordava com os métodos dele. Número 7, seres de Ragnarok. Embora o Thor da Marvel tenha algumas licenças poéticas em relação ao Thor da mitologia nórdica, várias características do material base foram incorporadas nas histórias. Uma delas envolve a relação dos Asgardianos com Ragnarok, que é o fim do universo nórdico. Nas histórias antigas, o Thor luta contra a serpente gigante Jormungandr e consegue matá-la, mas acaba envenenado pela criatura e perde a vida logo em seguida. Enquanto isso, nos quadrinhos, digamos que os personagens ligados ao Ragnarok conseguem derrotar o Deus do Trovão muito mais facilmente do que outros vilões. Em Amazing Spider-Man 683, por exemplo, só um dente da serpente gigante já consegue causar danos no Thor. E nesse caso, ele tinha sido roubado de um museu pelo Electro e implantado na cabeça do Rhino pelo Dr. Octopus. Além da serpente Jormungandr, outro inimigo que consegue enfrentar o Thor tranquilamente é o Surtur, que a gente viu no terceiro filme do herói. Nas HQs, Surtur e Odin já lutaram em várias ocasiões, e em muitas ele se saiu melhor contra o pai de todos. Número 8, grande determinação. Quem já viu ou leu qualquer história do Thor sabe o quanto o cara é determinado e orgulhoso. Isso pode ser até um ponto positivo para ele como líder, mas acaba sendo uma fraqueza também. Graças à vontade de vencer e fazer o que acha ser certo, o Thor continua entrando em situações que são uma ameaça para sua vida. A gente pôde ver isso quando o Deus do Trovão tentou levantar o Mjolnir depois de se tornar indigno e ficar sem forças no processo. Logo em seguida, o personagem ainda tenta impedir uma invasão dos gigantes de gelo na Terra,
Mas, por estar fraco e sem o martelo, ele acabou perdendo o braço esquerdo na luta. Será que tem chances da gente ver algo do tipo no MCU? Bom, número 9, sem fator de cura. Essa foi mais outra fraqueza temporária do Thor que vale a pena lembrar por aqui. Graças a uma maldição da Hela, ele perdeu a capacidade de se curar de qualquer tipo de ferida, mesmo sendo imortal. No início, Thor passou a se proteger usando uma armadura mágica, mas conforme a notícia da maldição se espalhava, mais inimigos decidiram atacá-lo para tirarem proveito dessa nova fraqueza. Não demorou muito para o corpo dele ficar debilitado e depois de ser atacado pela serpente Jormungandr, o cara não conseguiu mais usar o próprio físico. E foi graças à armadura do Destruidor que o Thor conseguiu sobreviver e atacar o reino da Hela para obrigá-la a encerrar a maldição. Número 10, magia. Entre as fraquezas mais famosas do Deus do Trovão, a magia de alto nível é uma das que o personagem mais teve problemas. Na verdade, não é só uma fraqueza dele, mas de grande parte dos Asgardianos. E um tipo de magia que o Thor é bastante vulnerável é a magia que encanta o oponente. Tanto a feiticeira Encantor quanto a irmã mais nova dele, Lorelai, já mostraram que conseguem ter uma vantagem por causa de suas habilidades. O resultado dessa fraqueza foi uma série de histórias em que o Deus do Trovão foi enfeitiçado e acabou se voltando contra os Vingadores e o povo de Asgard. Além desse tipo de magia, armas mágicas também podem colocar o Thor em maus lençóis, como aconteceu na edição 5 de Son of Asgard, quando o personagem foi atingido por uma flecha mágica e morreu na hora. Galera, o Thor pode ser um dos Vingadores mais fortes, mas definitivamente ele não é invencível. Qual dessas fraquezas você gostaria de ver no MCU, hein? Manda aí nos comentários e não vai embora, olha, não vai embora antes de curtir o vídeo, assinar o canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para o YouTube te avisar quando a gente tiver novos conteúdos. Um beijo e tchau!